nossa gravação aqui. A gente viu bem curtinho, né? Que a gente tem muitos desafios em comuns. Quanto maior a palavra for, quanto maior ela se destacar nessa nuvem de palavras, mais pessoas têm aquela mesma situação. Então a gente vai ler sobre faturamento, sobre tempo, sobre membros, sobre muitas coisas. E aí, qual vai ser o foco da nossa review de hoje de várias maneiras? Resolução de problemas. Então, eu vou trazer um conteúdo, uma pílulazinha bem bacana para vocês sobre resolução de problemas, mas o foco não vai ser apenas a teoria. Então, eu vou falar um pouquinho de um método, mas depois eu vou chamar um voluntário, então já vão pensando, para a gente fazer uma dinâmica bem legal aqui com todo mundo, para vocês verem na prática um pouquinho sobre isso. E aí depois a gente vai ver algumas coisas sobre os nossos grandes produtos que estão para vir e o nosso grande ESSEG. Então vamos lá para assistir a gravação, mas antes disso, falar sobre resolução de problemas. Então, de acordo com o jeito Albert Einstein de resolver problemas, se a gente tem 1 hora para cortar uma árvore, a gente vai passar 50 minutos se preparando, amolando no nosso machado. Então, trouxe aqui alguns passo a passo do que vocês podem fazer, e aí se vocês forem tendo alguma dúvida, podem levantar a mão, beleza? Porque o foco aqui é de fato que vocês entendam como aplicar isso na J de vocês. Então já pega o bloco de notas, pega o Moleskine, anota, tira todas as suas dúvidas, e assim que acabar essa RV, chama a Direx e bora aplicar. Beleza? Então, o primeiro passo para qualquer problema é reunir informações. Então, se você tiver mais dados, se você tiver mais conhecimento, se você tiver informação, você vai conseguir se sentir mais seguro e sair direcionado para soluções mais corretas, soluções mais direcionadas. Então, buscar os motivos que desencadeiam o problema. E aí eu trouxe como sugestões, e aí tudo que eu trouxe aqui em negrito são sugestões. Não necessariamente vocês precisam seguir essa mesma metodologia, não necessariamente vocês precisam seguir esse modelo. Às vezes vocês podem criar um modelo próprio de vocês e o importante é funcionar. Então, não adianta vocês só pegarem uma metodologia feita, pegar uma matriz SWOT, fazer uma matriz SWOT e aplicar, sendo que vocês não estão entendendo o porquê. Então, foquem no porquê que vocês estão fazendo aquelas coisas e a forma que vocês vão fazer vai depender muito do que se adequar na realidade de vocês. Então, para reunir informações, a gente pode ter coletas como pesquisa de clima organizacional, pesquisa de satisfação do membro, número de clientes que fecharam projeto nos últimos 2 meses, os dados que o meu funil de vendas me gera. E aí você junta tudo isso com a sua diretoria, com a sua coordenadoria, em um brainstorming de dados, em um agrupamento de dados e vai elencando essas informações para terem essas causas um pouco mais abertas, né? Então o foco aqui é reunir informações. Por quê? Porque quando vocês têm esses dados, quando vocês têm essas chuvas de problemas, vocês conseguem redefinir o problema por uma ótica diferente. Então, basicamente, se a gente consegue definir o problema de uma maneira mais adequada, a gente consegue facilitar a resolução dele. E aí isso é feito muito explorando o contexto atual. Então, lembra que a gente falou sobre o Conselho Pirata ser acionista? Então, principalmente vocês carregam essa responsabilidade dentro de vocês de terem esse olhar mais sistêmico para as EJs de vocês, para o MEG cearense como um todo e para a FEGES também como um todo. Então, ter esse contexto macro vai ajudar vocês a redefinir os problemas. Então, por exemplo, se eu estou com um problema de engajamento de time, que foi uma coisa que vocês colocaram lá na nuvem de palavras, eu sei que dentro da minha J, usando, por exemplo, a matriz SWOT, eu tenho uma fraqueza que é não ter nenhum membro na diretoria de pessoas. Mas conhecendo enquanto acionista da rede, enquanto conselheiro, eu sei que tem outras EJs que mandam muito bem no assunto. Eu sei que tem pessoas dentro da FEGES, dentro do MED Brasil, que mandam muito bem nesse assunto e que podem colaborar com isso. Então vocês vão pegar esse problema, engajamento com o time, e, por exemplo, às vezes o seu problema não é engajamento com o time. Às vezes o seu problema é que o time não está se sentindo pertencente à organização.
Então eles não estão fazendo tarefas que inspirem eles, tarefas que eles vejam um propósito. Então você pega um problema e você coloca uma outra roupagem que fica mais simples de resolver e que muitas vezes é a solução mais próxima da causa raiz. E aí, justamente falando sobre causa raiz, a gente tem sobre aprofundar o problema. Então, muitas vezes, essas pequenas partes compõem algo maior. Então, quando a gente consegue ver novamente a situação de um todo, porém, de diferentes formas, de diferentes tamanhos, e olhando de forma mais profunda, a gente consegue avançar. Então, falei sobre esse problema hipotético, né, de engajamento com o time. Eu vou colocar esse problema aqui, e aí eu não estou falando sobre metodologia aqui, tá? O meu foco aqui não é falar metodologia. Metodologia vocês conseguem pesquisar no Google, muito simples. O foco aqui é se vocês entendem a forma, o processo de como resolver um problema. Então, a ferramenta que você vai utilizar depende muito do que fizer mais sentido para vocês. Beleza? E aí, de novo, reforço. Dúvidas têm que ser tiradas. Nenhuma dúvida fica na nossa cabeça, e sim no nosso diálogo. Então, eu tô com esse problema aqui de engajamento com o time e eu vou analisar, eu vou aprofundar. Eu posso simplesmente perguntar, usando os 5 porquês do quadro anterior, então cascatear usando essa espinha de peixe. Pô, eu tô com um problema de engajamento com o time. Quando eu olho para, por exemplo, problemas no meio ambiente, problemas ao redor, no meu ecossistema, no meu espaço. A sede da minha EJ tem muito lixo e ela não tem um cheiro agradável. Vamos dizer que são esses dois problemas. E além disso, a gente tem um espaço, por exemplo, quando a gente olha para engajamento com o time, um problema de ferramenta. Então o time não tem as ferramentas para executar os projetos da EJ e o time, por exemplo, não tem as ferramentas para acompanhar o trabalho deles. Então, sei lá, é um sistema que acompanha a performance da pessoa. Então, bem simplificado isso aqui, tá? Então vocês podem aprofundar muito mais. Mas eu consigo ter esses 4 pequenos problemas que compõem esse grande problemão. Então, pô, eu tiro de um problema que eu acho que às vezes é inatingível, inalcançável, irredutível, 4 problemas para serem analisados. Então, pô, se a minha set está fedida, eu vou fazer uma ronda de limpeza. Se ela tá com lixo, eu vou fazer uma ronda para tirar o lixo, para varrer, para tirar o pó. Se o problema é que eu não tenho uma ferramenta para os membros fazerem os projetos, eu vou talvez conversar com a diretoria de projetos, conversar com as pessoas responsáveis pela execução e buscar entender por que isso não está acontecendo. Por que os membros não estão tendo acesso a essas ferramentas. É um problema de drive, é um problema com e-mail, que muitas vezes acontece, infelizmente, mas é um problema porque às vezes as pessoas não sabem que existe algo que pode potencializar o trabalho. Então é basicamente vocês cascatearem, quebrarem o problema maior em pequenas partes e resolverem essas causas raízes. Porque resolvendo as causas raízes vocês conseguem minar, resolver ou então minimizar os impactos desse problema maior. Então, justamente vá por partes. Então, a gente falou, né, sobre aprofundar os problemas, mas muitas vezes a gente tem um problema que às vezes a gente fica pensando, poxa, não vou conseguir resolver, vou precisar de uma proposta de diretoria para resolver, eu tenho que esperar tal coisa acontecer para poder começar a pensar, porque demanda muito do meu tempo. Então, uma coisa que acontece muito. Eu tô tocando o processo seletivo da minha EJ, não consigo olhar para mais nada. Não consigo vender, eu não consigo estruturar as coisas. Então, o que vocês vão fazer para pegarem esses problemas que têm que ser resolvidos em uma prioridade que vocês podem agrupar, dependendo da realidade de vocês, e cascatearem ele, né, dividirem ele, quebrarem ele em pequenas outras partes. Porque quando a gente faz isso, quando a gente pega as causas raízes e a gente ataca as pequenas partes do todo, a gente consegue ter um trabalho mais simples e, além de ter um trabalho mais simples, a gente olha para o engajamento com o time, que é o problema que a gente está analisando aqui, a gente consegue, por exemplo, delegar. Então, pô, não precisa ser você, diretor, que vai executar a ronda da limpeza. Mas você pode, enquanto um olhar estratégico para o problema,
falar das causas raízes para o seu time de gestão de pessoas, de gente de gestão, enfim, e proporem que eles busquem soluções. Então você utiliza de uma forma inteligente seus recursos. Então você consegue pegar os problemas da sua EJ e delegar ao seu time para que eles se sintam pertencentes à execução, ao dia a dia da EJ. Entende? Uma coisa que é muito legal é criar uma pergunta para o problema que está sendo passado. Então a gente consegue responder essa pergunta e, consequentemente, fazer uma solução. Então, por exemplo, meu time não está conseguindo vender. Vamos partir desse problema principal. E aí, por que eles não estão conseguindo vender? Eles não estão conseguindo vender porque eles não têm experiência. Ok, é um problema. O que faz com que eles não tenham essa capacitação técnica? É um recurso financeiro. Se for um recurso financeiro é um pouco mais complicado. Então, por exemplo, eu queria investir no meu time, mas eu não posso. Então você tem que achar uma solução que seja viável. Mas se o problema for tempo, o meu time não está conseguindo vender porque não tem experiência e isso é gerado pela falta de tempo. Você consegue utilizar da sua gestão de rotina, da sua gestão de demandas para, ao invés de colocar os membros só para venderem, se eles vão vender por 2 horas por dia, vamos dizer assim, 30 minutos eles vão ter que se desenvolver em alguma coisa. Então, colocar eles, por exemplo, para 30 minutos eu vou estudar determinado conteúdo e nas outras 1h30 eu vou aplicar aquele conteúdo. Então, é muito do que a gente está vendo agora nesse ciclo de que a gente precisa colocar a mão na massa. Então, a gente precisa estar executando, errando, porque é o momento de errar, para que a gente consiga errar rápido e, acima de tudo, aprender rápido. Então, essas perguntas direcionadoras, perguntas atômicas, vão conseguir direcionar vocês a uma solução, às vezes, muito mais específica. E aí, por fim, imagine o final alternativo. Quando que eu digo imaginar um final alternativo, Vini? Aqui é muito mais para possíveis consequências das soluções e dos problemas que vocês estão lidando. Então, por exemplo, se eu tô com um problema, se eu tô com determinado problema, eu preciso sim ver o que vai acontecer se a resolução dele acontecer, o lado positivo dele acontecer, mas eu também preciso ver o lado da derrota, o lado negativo, para que eu consiga dosar a minha ação. Então, uma sugestão que é muito legal, que eu até trouxe aqui, é a técnica dos 6 chapéus. Então, você primeiro coloca o chapéu do otimismo. Então, se esse problema for resolvido, eu vou conseguir melhorar o meu CSAT dos membros, eu vou conseguir melhorar a minha eficiência dos processos, eu vou conseguir vender mais, eu vou conseguir projetar mais, eu vou bater minha meta de engajamento com o MEG. Cenário otimista. Mas tira esse chapéu, coloca o chapéu do cenário negativo. Se eu não resolver esse problema de engajamento com o time, pode ser que haja um desligamento. Esse desligamento pode ser que deturpe a imagem da EJ na faculdade. E aí vocês, tendo todos esses cenários de cada um desses 6 chapéus, que cada um tem suas características próprias, e às vezes vocês não precisam seguir, como eu falei, o modelo próprio 100%, mas achar uma coisa que faça sentido para vocês, vocês conseguem ter essa visualização mais macro das coisas. Boa? E aí, para finalizar, algumas dicas. Primeiro, trabalho em equipe. Então, quando vocês estão resolvendo algum problema, é muito importante que vocês busquem trabalhar em equipe, entendendo que a gente consegue potencializar a nossa profundidade dos problemas, conseguir achar soluções que sejam mais eficientes. Então, a gente consegue ter uma profundidade do que a gente está executando ou então gerindo, beleza? Empodere o time. Então eu falei muito ao longo dessa parte sobre usar o time de vocês. Então não basta vocês darem a solução de mão beijada. Foquem em
como é que vocês vão dar direcionamentos claros para o time de vocês, para que colaborativamente vocês consigam exercer o papel de liderança de vocês para empoderar o time na busca por soluções. Seja apaixonado por problemas, é uma frase que a gente sempre ouve muito, mas de fato, se você focar nas soluções, muitas vezes você vai ter soluções que não são efetivas. Então, uma frase que eu ouvi esse final de semana que me marcou muito foi: se uma solução ela é fácil, ela não é a solução certa. Gerencie seus dados, porque quando a gente tem dados para gerenciar, a gente consegue não só criar novos problemas e potencializar o nosso trabalho, mas verificar se a gente está tendo algum problema. Então, se eu não estou medindo o meu valor em caixa, por exemplo, eu não tenho como saber se 300 milhões de caixa é um valor baixo ou é um valor ruim. Por exemplo, para o movimento empresa júnior é um valor absurdo, mas para uma empresa do mercado sênior é um valor que talvez seja irrisório. Então, monitore os seus dados para que vocês consigam ter essa clareza do que é um problema e do que não é um problema, que é algo esperado. Então, eu estou no ciclo da SEG e saiu R$ 1.000 de ingressos. É algo que é uma baixa no caixa, mas era algo esperado. Então, esteja sempre monitorando. E, por fim, esteja sempre disposto a errar. Então, esse ciclo e o ano inteiro é o período que vocês vão precisar aplicar. Apliquem, testem e, se não der certo, mudem a rota. Busquem um caminho que mais faça sentido para a EJ de vocês, para que vocês consigam atingir não só as metas, mas principalmente os sonhos de vocês no final do ano. Então, resolver problemas é ter a noção de que a gente consegue chegar mais próximo dos nossos objetivos. E aí, a gente tá com esse tempinho. Lembra que eu falei que eu queria um voluntário? E aí, antes de eu pedir por esse voluntário, eu queria saber se alguém tá com alguma dúvida. Porra, acho que por enquanto não. Mas eu vou precisar de um voluntário. Alguém se disponibiliza? Tem que ter um voluntário, que senão não tem graça. O pessoal tá tímido. Eu não posso indicar, não. Ó, a Iana foi. Boa. Amiga, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Lembra que eu falei que a gente ia falar sobre resolução de problemas? Então, eu falei um pouquinho sobre a teoria com vocês. E agora eu vou falar um pouco mais sobre a parte prática. Então, então eu queria, se tu se sente confortável, enfim, tu citasse algum problema que vocês estão passando. Tipo, hoje na EJ, para a gente conseguir aplicar uma versão inicial desse processo aqui para te ajudar nessa resolução. Tu consegue falar ou pode digitar se tu preferir? Consigo sim falar. Pelo que eu entendi, é para eu contar um pouco do problema que eu estou vivendo na minha Jota, né, que se relaciona com tudo que você falou na RV de hoje, para a gente tentar delinear soluções, não é isso? Isso, tu pega um problema, pode ser, por exemplo, no financeiro, no comercial, em projetos, e compartilha aqui com a gente para a gente usar o que a gente aprendeu para chegar mais próximo de uma solução que seja coerente para vocês. Certo, entendi. Então, o problema que a gente tem lá na Premium, né, é que, assim, o ano ainda não começou lá na Premium, assim, no setor comercial, porque, enfim, a gente teve vários problemas agora no início do ano, infelizmente, assim, de cogestão e tudo, de troca de diretores, e a gente ainda não começou a vender lá na Premium esse ano. A gente teve que fazer o processo seletivo e aconteceu uma coisa que foi falada aqui na reunião, né? Que foi tipo, todo mundo ficou engajado assim, em resolver questões mais burocráticas da EJ e ficou mais engajado em fazer o processo seletivo, que a gente também estava com poucos membros, então foi necessário fazer o processo seletivo. Aí a gente ainda não começou a ter uma estratégia comercial mais voltada para vendas e a gente está começando agora, só que ainda é um pouco difícil, porque se a gente não, os membros que estão agora, né,
têm pouca experiência, assim, na Premium e estão um pouco perdidos, assim, como começar a vender. A gente participa de alguns eventos que é a estratégia que já era utilizada no ano passado, nas gestões anteriores, para tentar conseguir leads e fechar com esses leads. Mas a gente ainda se sente um pouco inseguro e a gente precisava acelerar mais as nossas vendas. Boa. E aí, problema principal, né, que tu falou. Essa não movimentação. Acho que, tipo, resumindo bastante, o problema a gente olha para não movimentação no comercial. Então, o que que tu pode fazer? Tipo, pegando o que a gente viu hoje. A gente vai ter um momento daqui a pouco para falar sobre aquários. Então, a gente vai dividir vocês nas salas que vocês mais se sentirem afinidade para a gente conversar sobre problemas de fato. Mas como é que a gente pode resolver, por exemplo, esse problema de movimentação no comercial? Tudo começa com informação. Então, beleza. Tu falou, né, alguns dados. Teve processo seletivo e ninguém se movimentou. A gente está no quinto mês do ano. Várias informações que norteiam essa tua percepção. Quando a gente tem essas informações, a gente consegue partir para causas. Então, pô, uma coisa que eu particularmente é o que mais faz sentido, é uma metodologia muito simples, mas é a dos 5 porquês. Então, pô, os membros não estão se movimentando por quê? E aí essa construção pode ser uma construção que você faz em conjunto com a presidência, em conjunto com a diretoria executiva, em conjunto com a EJ, dependendo do contexto que vocês estão enfrentando. Mas, pô, os membros não estão se movimentando por quê? Tu falou, porque estava tendo foco no processo seletivo. Por que estava tendo foco no processo seletivo? Porque a gente não estava com tantas pessoas, talvez. Estou criando aqui uma hipótese de resposta. Por que a gente não estava com tantas pessoas? Porque a nossa jornada, porque a construção de estratégia de pessoas não foi tão assertiva. Então, vocês percebem que quando a gente vai olhando um pouco para trás, de fato gera uma consequência. Não estou falando que não gera uma consequência no comercial. Mas muitas vezes a gente tem que entender essa visão sistêmica de que, pô, falando nesse caso específico que a Ayana levantou, o comercial não estava engajado porque estava tendo um foco no processo seletivo. E aí isso tem suas motivações e seus porquês. E aí muitas vezes não é uma razão que vem do comercial. É uma razão que, nesse caso, tende a vir, talvez na prática seja um pouco diferente, mas tende a vir, por exemplo, de gestão de pessoas. Então, não é que o comercial não estava movimentado, mas é que tinha um problema com o GG, com o VPGG, que a galera não estava tendo uma jornada de desenvolvimento, então eles consequentemente não conseguiriam sequer começar. E aí justamente isso levou a que a solução mais simples, e aí entra no que eu falei sobre as soluções às vezes mais óbvias, não são necessariamente as mais assertivas, a gente vai com a ideia de botar novas pessoas para resolver esse gap. Mas não necessariamente é o nosso problema. Então, a gente analisa, pega o problema, né, que foi citado, e aí isso vale para qualquer problema, seja no MED, seja na vida fora MED, na faculdade, e aí a gente começa a destrinchar ele. Então, pega o problema, analiso, seja usando 5 porquês, seja usando outro método que eu queira, e aí eu começo a ter várias pequenas partes. É o problema de pessoas, é o problema de projetos, é o problema de dinheiro. E vocês conseguem ir delegando pessoas para irem aos poucos resolvendo esses problemas. Então, podem ser pessoas que vocês têm um contato hoje dentro da EJ, que estão na operação, mas, por exemplo, às vezes, se vocês precisarem de apoio para problemas históricos, a melhor pessoa para se consultar, por exemplo, às vezes é um pai júnior. Então, em 2021 a minha EJ passou por esse mesmo problema, mas ela resolveu. Ao invés de você gastar energia pensando numa forma mirabolante, vale a pena validar se faz sentido consultar esse pós-júnior, e aí, obviamente, visão crítica aqui, ó, lente acionista de vocês, principalmente vocês, conselho, e vejam se faz sentido. Se aquilo fizer sentido, for um cenário parecido que vocês estão enfrentando atualmente, vale a pena tentar aplicar. E se vocês errarem,
assim como eu falei, muda a rota e testem outra solução. O que a gente não pode é parar. Beleza? E aí, eu queria saber se agora alguém tem alguma dúvida antes da gente continuar. Tudo ok? História parecida, boa, voluntário forçado. Boa, acho que tudo ok. Eu vou parar aqui a minha apresentação por um instante. E aí, eu vou contar muito com o grande apoio da minha Direx. A gente vai mandar alguns links. Esse aqui, a sala principal, vai ser o link do VPGG. Quem quiser ficar em VPGG pode ficar aqui. Mas o que a gente vai fazer agora? Antes da gente se dividir, eu vou explicar. Eu vou contar aqui mais ou menos 20 minutinhos pra gente. A gente vai fazer basicamente um aquário online, um grande fast consulting. Então, o que vai acontecer? A gente vai mandar os links das salas para vocês. A sala que vocês tiverem maior interesse, vocês podem entrar. Então, sala de projetos, sala de comercial, de marketing, de presex, enfim, vocês podem entrar nessa sala. Vai ter uma pessoa diretora para tirar dúvida, para prestar apoio caso vocês precisem, mas o foco é que vocês se conectem entre vocês e a gente esteja lá mais para apoio. E dentro desse tempo, vocês vão basicamente fazer o que a Ana fez aqui. Vocês vão aplicar um problema, alguma solução, alguma dúvida e pedir por um conselho. Então, por exemplo, eu estou na sala de projetos e a minha dificuldade é não saber como desenhar uma jornada de pós-venda. Então, tem um indicador do PE que fala sobre CSAT, a satisfação do meu cliente com o meu projeto. Então, tô com essa dificuldade, vou entrar na sala de projetos que vai estar com a Gil e eu vou lá perguntar, gente, tô passando por esse problema, alguém tem alguma ideia, alguma dica de como sanar? E aí, quem tiver alguma dica, levanta a mão aqui no Meet e pode falar como é que a sua EJ faz, como é que a sua EJ resolveu aquele problema. É muito parecido com o que a gente teve no Dispatch, muito parecido com o que a gente teve na nossa RP do Conselho no mês passado. E aí, queria saber se alguém tem alguma dúvida antes da gente se dividir. Boa, tudo ok. E aí, pode falar, Matheus. Pergunta ou é discussão? Não, boa noite, gente. Digamos assim, Vini, que eu tenha dúvida de duas áreas. Eu consigo, sei lá, participar de uma, depois ir para outra, em 20 minutos, 10. Você consegue. Você pode entrar, tentar ouvir um pouquinho das pessoas ao seu redor e ir para outra sala. Então, principalmente a galera que tá com vacância, podem, focar nos problemas que vocês têm, beleza? Não tem tanto problema, as salas vão ficar abertas. Mas, se vocês puderem, tentem ficar em uma sala só para absorverem mais. Boa? Vou estar mandando aqui os links. Comercial e marketing, sala de projetos, e Presex. VPGG a gente segue aqui no nosso link. Nos vemos em 20 minutinhos, pessoal. Boa. Todo mundo aqui conseguiu achar a sala? Aqui é VPGG, certo? Aqui é Eu tenho que entrar no VPGG. outro Meet. Não, aqui é VPGG, é o link principal. Perfeito. Alguém quer começar?
Falamos muito sobre problemas. Não é, eu acho que todos temos. Vai lá, Charles. Vou até ligar a câmera para falar com vocês. É simples o problema. E a Ciclo não tem uma estratégia muito consolidada de uso de caixa, tipo KPIs e tudo mais e tal. Tentei construir, só que pesquisar sozinho é meio difícil e os meus pós-juniores também não têm experiência com isso. Aí eu acabo vendo muita coisa e ficando perdido. E é basicamente esse o problema. Boa. Alguém tem alguma dica pro Charles? Senão posso comentar um pouquinho. Pedro, Iana, Max. Tem como só repetir a pergunta, por favor? É questão de KPI, é? A estratégia, tipo, é relacionada com controle de caixa no geral. A gente só tem um controle básico, que é entrada e saída. Acabou. Estratégia de caixa, né? Oh, meu Deus. Não vou mentir que acontece a mesma coisa na Retec. A gente também só tem esse controle. Boa. Eu posso comentar um pouquinho então. Basicamente estratégia financeira, né? Estratégia financeira a gente tem várias formas de adotar. Não tá errado você ter o controle das suas saídas e das suas entradas. Eu acho que isso é inclusive o mais primordial, é o mais básico, porque é o que vai definir que a gente consiga ter um lucro líquido, né? Ou então um superávit, que é basicamente a mesma coisa, só que para organizações sem fins lucrativos. E aí o que acontece? Pô, eu sei que no final do ano eu posso querer ter um lucro líquido de, sei lá, 8 mil reais, vamos supor. E que para ter esses 8 mil reais eu vou precisar ao longo dos meses ir faturando mais e gastando menos e gerando mais receita. Só que como é que eu posso acompanhar isso? Existem alguns indicadores que são muito relacionados. Eu vou falar um pouco como é que funciona na FEGES, uma pena que a Vi não está aqui, ela está tendo a reunião de VPGG, mas como é que a gente tem essa visualização? Hoje a gente tem duas áreas que geram receita, principalmente, né? Que são Presex e VPNeg, embora eventos também deem um pequeno lucro. Mas eu sei que a estratégia de presidência executiva e vice-presidência de negócios, que é basicamente a comercial das EJs, então considerem como se fosse comercial, é o que vai me gerar entrada. Então, para eu monitorar as minhas entradas, eu preciso monitorar minhas ações dessas duas áreas. E aí, como é que eu vou fazer isso? Número de prospecções realizadas, taxa de conversão dos clientes, faturamento vendido, projetos vendidos. Então, tudo isso vocês conseguem ter esse grande apanhado geral. Por outro lado, como é que vocês acompanham as saídas? Planejamento financeiro. Então, aqui a gente faz, por exemplo, semestralmente, anualmente. Como é que vocês vão conseguir acompanhar isso mês a mês para que vocês consigam ter um controle das saídas? Então, eu sei que eu vou levar a EJ pro ESEG, então eu vou ter esse gasto aqui. Eu sei que eu vou levar a galera pro Prêmio Pirata, por exemplo, então eu vou ter esse outro gasto. Então vocês vão diluindo os gastos de vocês para que vocês consigam ter mês a mês uma saída pequena e uma receita alta. Por quê? Não sei se vocês acompanham essa galera de investimentos, eu sou viciado. Que é tipo assim, por que investidores parcelam? Porque quando você parcela, você consegue, por exemplo, um valor de R$ 1.000 em 10 vezes, pagar 10 parcelas de 100 e os seus investimentos geram R$ 200. Então, na verdade, você não está perdendo R$ 100, você está ganhando 100, mais um produto, que pode ser, sei lá, um celular. Aqui a lógica é a mesma, só que a gente não está comprando, a gente está ganhando. Então, se eu sei que eu posso ter R$ 3.000 de gasto em um mês, mas só vou ganhar 5, talvez seja melhor eu dividir 1.500 nesse mês, 1.500 no próximo, se eu puder fazer isso, por exemplo, com ingresso de evento e coisa nesse sentido, e em um mês ganhar os meus 4.000, porque o meu lucro vai ser maior. Então, é um pouco confuso, acho, tipo, financeiro, indicadores financeiros,
mas no fundo eles são simples ao mesmo tempo, sabe? Não sei se deu pra dar uma clareada. Pode falar, Ana. Pronto, só para complementar aqui o Vini. Boa noite, gente. Eu diria para Charles, para você fazer primeiro, sentar com o teu comercial e ver quanto de receita vocês têm para entrar. Porque comercial é que sabe de todos os contratos que eles têm fechado ao longo dos meses. Então, tu senta com o comercial, vê quanto é que tu vai ter de receita entrando. Se tu tiver receita vindo de outra fonte, que não seja só os contratos, né, a prestação de serviços que a Ciclo faz. Tu senta também com esse diretor e vai ver isso. E tu escolhe a metodologia que tu vai utilizar para fazer o PE da Ciclo. Se é uma metodologia base zero, que é basicamente tu vai construir do zero, porque pelo que eu entendi, tu não tem um histórico, né, financeiro. Então, muito provavelmente, a metodologia que tu vai utilizar é o base zero, que é quando você não tem nada, você começa tudo do zero, justificando cada uma das categorias. Então, tu pega isso, tuas receitas, mapeia todas elas, e faz mesmo planejamento anual. Vai dar muito trabalho? Vai, mas é uma coisa que tu precisa fazer. E aí tu tem mês a mês, já de início, a tua receita esperada. E aí, após isso, tu vai pegar os teus custos, que são as coisas que vão estar diretamente atreladas aos projetos que tu executa, para tu também ter isso mapeado. Então, tu vai precisar mapear as receitas junto com o comercial, vai mapear também os custos, aí tu vai mapear isso junto com projetos, que são os custos do que tu vai ter que dispor para executar os teus projetos. E tu vai também pegar as despesas, que geralmente são plataformas que a gente utiliza, terceirizar, as coisas desse tipo, também vai mapear tudo mês a mês ali. O que é que tu tem no ano, e aí tu pega o do ano e dilui pelo mês, se elas forem coisas assim mensais. E aí, após isso, tu tem também que mapear os investimentos, que são, no caso, os gastos que tu vai ter com os membros, né? Investimento em membro, que são os eventos, são auxílios, se for o caso que vocês disponibilizem isso para os membros, auxílio de transporte, essas coisas. E aí tu vai, tu já tem uma base, tu já consegue pegar uma base do que tu já fez ao longo desses 5 meses que a gente já teve do ano. E aí, fora isso, tu consegue projetar também, com base nisso, o que tu vai ter para os próximos meses, sabe? Então, é muito de tu pegar isso, e aí tu pode se usar desde planilha do Excel, uma coisa básica, para tu estar fazendo isso, como também pelo o BI, pelo Pipefy. São várias coisas que tu pode utilizar de ferramentas para tu estar construindo isso. Mas é muito de tu conseguir mapear teus custos, despesas e receitas e os investimentos e colocar isso de forma visual para tu ir monitorando, sabe? E aí tu vê também, depois que tu construir, tu vê bota na tua agenda uma rotina para tu estar acompanhando aquilo dali, sabe? Se tu vai acompanhar aquilo dali mensal ou quinzenal e vai monitorando dessa forma. Juramados, muito obrigado. Eu anotei várias palavras que vocês disseram para depois sair pesquisando. Ajudaram muito, sério. Quem é o próximo? Pode ir lá, Pedro. Vocês me ouvem? Sim? Pronto. O meu problema, eu até já mandei lá no grupo, mandei ontem. Já tenho mais ou menos um plano do que fazer, mas eu queria mais ideias. É o seguinte, eu tô com um problema de time, porque o meu time ele tá engajado em geral, só que eu tenho 2 pessoas em posições de liderança na Fama que não estão engajadas. Mas não é assim, estão um pouquinho desanimados, eles estão se decatando da Kona, tipo, um pé para dentro e um pé para fora. E assim, eu tento conversar o máximo que eu posso, eu tento ver o lado deles, eu tento entender, só que a minha leitura tipo, de tudo é só que eles não têm a Kona como prioridade em nada. Tipo, no geral, a única prioridade deles é a faculdade e é isso. Aí eu tô com muita dúvida sobre o que fazer. Eu tava pensando em fazer um plano de recuperação com eles, só que ao mesmo tempo eu fico pensando, porque
não é bom esse tipo de pessoa no meu time, principalmente porque eu tenho um time que está se engajando bastante, né? Geral, os gerentes, os analistas e tudo mais. Então eu não gostaria que esse tipo de atitude pudesse acabar se interferindo nisso. Só que ao mesmo tempo eu, por exemplo, fazendo um desligamento com essas pessoas, vai acabar resultando em mais trabalho para mim e para os outros líderes. Aí eu tô muito em dúvida, eu queria saber se alguém já passou por alguma situação parecida, se tem alguma coisa para sugerir. Amigo, eu não. A Ciclo tem meio que um plano de urgência para quando esse tipo de coisa ocorre, porque já ocorreu antes. Que basicamente é desliga mesmo. Não desliga, convida a se retirar, falar, você, tipo, mostra os resultados, tudo bonitinho, dizendo você não está dando esses resultados, você não está engajado com a empresa e tal. Tem feedbacks negativos sobre sua liderança. Então, queria perguntar o que é que a gente vai fazer. Aí a pessoa sempre vai chegar na conclusão de se retirar. Aí o plano que a gente, tipo, quando acontece isso, o que a gente faz aqui é basicamente dividir as vacâncias entre os diretores que tem, mas eleger coordenadores. A gente não tem muito um costume de ter coordenadores por conta do tamanho do time, mas quando tem vacância e liderança, a gente vai atrás de coordenadores. Se tiver com tempo, faz um proel, se não tiver com tempo, vai dar análise dos resultados de cada um, tipo, quem tem o maior potencial e quem tem interesse e tudo mais, para justamente auxiliar os diretores, tipo, os que pegaram vacância na liderança deles. Aí ajuda muito, tipo, a não pesar muito o trabalho. Foi uma coisa que aconteceu ano passado, por exemplo, que a diretora estava com todas as diretorias, aí cada uma tinha uma pessoa específica mais à frente para ajudar ela. Mais alguém? Eu posso complementar? Vai, Gil. Eu já passei por muitos problemas como esse na minha Jota de origem, mas quando você chega num ponto de até chegar a um desligamento, é muito importante deixar todos esses pontos claros. E se tiver dados, é ainda melhor, porque comprova muito todos os fatos que você está falando. Então, quando você vai desligar uma pessoa, então vai convidar ela a se retirar, é sempre importante e aí é até bom já ter uma gestão de desempenho, então, tipo, tanto frequência, se as pessoas estão participando das reuniões, também em relação a demandas, colocar isso numa planilha e fazer tipo um check se estão seguindo ou não, porque se uma pessoa está desengajada, se não está indo, é bom que você já tem fatos para comprovar que aquela pessoa não está engajada, não está participando, isso também influencia muito no desempenho da pessoa. Então tenha isso muito claro, até para caso outras pessoas da EJ vão te perguntar por que você desligou aquela pessoa. Aí você tem aqui os dados para falar o porquê disso ter acontecido. Muito obrigado. Quem mais? Ainda temos 5 minutos. Vai lá, Ada. Dá pra me escutar? Opa. Dá sim. Pronto. É porque ano passado a gente teve um problema parecido. E a solução que a gente encontrou realmente é desligar, porque esse tipo de pessoa, eles fazem, tipo assim, dando exemplo prático, né? Fizeram que outras pessoas se desligassem. Porque, inclusive, era um presidente. E aí as pessoas se sentiram também meio que à vontade para se desligar também.
E realmente é um problema que vai virando uma bola de neve. Então, quanto antes tu puder desligar essas pessoas, eu recomendo. Boa. Mais alguém? Max, Júlia, Laila. Bem, questão de problemas, em questão de VPGG, é que a gente está terminando o trainee, né? Agora vai ser a próxima última semana de projetos. E, tipo, a gente tem muito diretores ansiosos, tipo, com medo de que como é que a gente vai receber essas pessoas, que a gente é um time pequeno atualmente, e a nossa previsão é que a gente quase triplique de pessoas dentro da EJ. Aí, a gente tá tentando fazer projeto fantasma em projetos, para poder não deixar o pessoal parado. Administrativo, a gente gestão tá ok, tem coisa para fazer. Marketing tá ali também, muito nebuloso, o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, então, tipo, tá um caos. Mas isso. Boa. Alguém? Desculpa, Matos, eu não entendi bem qual foi o problema. Foi por conta da desorganização? Não, é porque a gente tem diretores da nossa EJ, né, que estão meio receosos com a entrada de muitos membros ao mesmo tempo. Tipo, a gente vai triplicar o número e eles estão ali meio perdidos sobre o que fazer quando eles entrarem pós-trainee. Tipo, o trainee tá ok, tá tudo organizado nessa parte. Pronto. Vou falar como a gente fez na Kona, mais ou menos. A gente estava com um medo muito parecido, porque a gente subiu de um time de 7 para 25 pessoas, da noite pro dia também, depois do trainee. E foi tipo, bastante complicado também essa parte da recepção, porque a gente estava um pouco ansioso sobre como seria para eles engajarem com a empresa. Aí eu lembro que a gente ficou um pouco perdido nos primeiros dias, a gente fez mais essa parte de apresentar a empresa, apresentar a história, a cultura, que a gente também viu no trainee, mas viu um pouco mais depois que eles entraram na empresa. Começou a passar algumas regras, né, tipo, mais sobre como é ser um Kona, como é ser um membro da Kona Alimentos. E mais uma coisa que surgiu muito efeito foi literalmente, tipo, lotar todo mundo de trabalho. Eu não tô nem brincando. Tipo, a gente fez uma reunião da RG, uma reunião da liderança, e a gente literalmente listou tudo que precisava fazer. Comercial, o que é que precisa fazer? Precisa organizar a planilha, precisa mapear, precisa fazer isso, isso, isso. Branding, o que é que precisa fazer? Precisa organizar isso, precisa providenciar isso. Só de projetos eu consegui tipo umas 15 coisas diferentes para o pessoal fazer. Aí, literalmente, tipo, a gente foi marcando reuniões pontuais com os novos membros, tipo, cada um em sua diretoria e tudo mais, e fomos passando aos poucos. Tipo, obviamente, tem coisas que você não consegue pedir para uma pessoa que acabou de entrar na empresa resolver. Tipo, a gente tá tendo um problema aqui no financeiro com uma documentação que está tendo um problema já há anos. Não tem como você jogar uma coisa dessa para uma pessoa que acabou de entrar. Só que, às vezes, fazer um bench com outra EJ para resolver algum problema com relação ao comercial é uma atividade muito boa para uma pessoa que acabou de entrar. Às vezes, pegar o drive da empresa, que não está tão acessível, que não está tão organizado, colocar ela para ler, para entender e organizar algumas coisas ali dentro, já pode contar como uma atividade para essa pessoa fazer. Então, tipo, literalmente o que a gente fez foi, a gente listou tudo que precisava fazer e fomos fazendo reuniões pontuais com eles para fazer esse acompanhamento e ir fazendo aos poucos, sabe? Uma coisa, tipo, um medo que a gente tinha muito na Kona era que se a gente colocar muita coisa para esse pessoal fazer, eles vão meio que desanimar e parar de gostar da empresa. Tipo, não sei como é isso não sei como isso seria no curso de vocês, mas no nosso, o pessoal gosta muito de fazer as coisas, sabe? Então, tipo, a gente tinha uma visão muito errada do que é que eles pensavam sobre a nossa empresa. Então, tipo assim, na real, a gente estava com medo de sobrecarregar eles, só que eles estavam muito animados para fazer as coisas.
Então, tipo, acabou que, por conta dessa atividade, o pessoal engajou muito. A gente teve, assim, RGs lotada, que nossa sala a gente teve lotada, tipo, nesses últimos tempos, exatamente por conta disso. Porque a gente conseguiu colocar o time se movimentando, e mesmo se não tiver projetos para o pessoal executar ainda, coloca a atividade para o pessoal fazer, coloca o pessoal fazer bench e deixa, tipo, não deixa eles parados. Isso eu acho que esse é o principal. Olha o que é que tem para ser feito, o que é que pode ser ajudado e coloca a atividade para o pessoal fazer logo de início. Valeu, valeu. Na verdade, Vini, eu posso só dar um detalhamento do que o Pedro Lucas falou pro Max? Pode Rapidão. sim, acho que tem tempo. Ok. Max, é porque você tinha citado uma coisa em específico que eu sugiro, por experiência, que não faça e tudo mais, que é Projeto Fantasma, para o pessoal atuar. Porque é interessante, o Ciclo passou um tempão sem vender esse ano e aí tava começando a ficar parado, eu já fiquei maluco com o pessoal sem nada pra fazer. Eu comecei a criar não, a achar um monte de coisa pra eles fazer, que, assim como o Pedro Lucas falou. Mas Projeto Parado não bota como opção, Projeto Parado não, Projeto Fantasma não bota como opção porque meio que afasta eles do que seria. Tipo, é bom pra eles entenderem como funcionam os projetos e tudo mais, mas eles não se sentem de fato impactando com a empresa. Que eu acho isso muito importante, principalmente pra eles que são trainees, são novos, estão chegando agora e tal. Certo, levarei em conta. Muito obrigado, gente. Amigo, tipo assim, na FEGENG a gente tem muitos ritos já estruturados, sabe? Tipo, de contato com o conselho. Então, não necessariamente a gente tem reuniões semanais ou quinzenais, tanto que as nossas reuniões com o conselho são mensais. Só que a gente tem ritos enquanto diretoria de ter mentorias. Então, tipo assim, negócios tem um mentor, PPG tem outro, presidência outro, presidente do conselho. Enfim, porque assim a gente consegue ter uma personalização maior do suporte, né, do conselho consultivo para essas pessoas, entende? Rapaz, eu acho que não. 8h45 eu tô já chamando o pessoal de volta pra gente voltar. Deixa para a próxima, não, amigo Marcos. Manda no grupo. Marca assim, quero saber como fulaninho de tal EJ faz. Me diz aí. Fala mesmo, Ana. Estamos voltando aos pouquinhos. A gente tinha 27. Tô sentindo falta, a galera do comercial tá voltando. A galera do comercial ainda tá voltando. Boa. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Estamos. Sim. Boa. Gente, foi um momento bem
curtinho, esse que a gente teve agora, 25 minutos, para trocar ideias de problemas. A gente viu aqui que problemas movem basicamente o MEG, mas que nem a Ana falou, não deixem que acabe aqui. Então, manda mensagem lá no grupo, quem não conseguiu compartilhar, bora usar desse ambiente para colaborar, para resolver os nossos BOs juntos, porque a gente está aqui juntos pelo Ceará. Então, a gente vai falar sobre uma outra coisa que está acontecendo também nesse ciclo. Mas eu acho que eu já falei demais. Então, para falar dele, do grande, protagonize. Pode entrar, Jana. Oi, vocês estão me ouvindo? Vamos. Pronto, gente, meu Deus. Eu tô aparecendo tanto esse mês pra rede que eu tô até chocada, assim. A pessoa que tem medo de aparecer, Oh my eu tô God, assim, meu Jana! Deus. Oiê! Gente, vamos lá. Como o Vini falou, vamos conversar um pouco sobre protagonize, transparência e algumas informações a mais que acho importante. Pode passar, amigo, agora pode passar. Arroz, gente, eu sou a Jana, né? Estou como assessora de formação empreendedora este ano no time. Tenho 44 meses de MEG. Minha jota de origem é a terceira caixa, como vocês ouviram a Marina falando aí, uma querida. E para mim o Ceará protagonista é um estado que compreende e trabalha suas bases para um futuro melhor. E aí, falando de bases, a gente fala muito sobre educação, né? Porque educação é uma boa base para a gente entender o que a gente precisa fazer para o nosso futuro. E aí, falando sobre o Protagonize, a gente teve abertura no sábado, muitos de vocês participaram, mas temos muitos outros momentos pela frente. Mas falando sobre o sábado e sobre as métricas que nós alcançamos, nós tivemos 35 EJs presentes, o que é um bom número, mas não é o ideal. A gente quer alcançar muito mais pessoas, porque o Protagonize sendo gratuito, sendo online, ele é para ser acessível para muito mais pessoas. Então, queremos aí alcançar mais pessoas. Então, se você sabe que o seu coleguinha de alguma EJ não está inscrito, não está participando, aproveita, já tira um print aqui da tela, manda para eles, ei, vamos entrar nessa métrica aqui, vamos ser mais um número aqui, porque conta assim para toda a rede. E aí nós tivemos 260 congressistas de 580. Hoje eu bati o número de inscrições, estamos em 581 até agora, né? Então, no sábado a gente não tinha tudo isso de inscrição, nós tínhamos uma quantidade menor, então a gente tendo 260, a gente teve uma quantidade boa de pessoas, mas a gente realmente quer expandir para mais pessoas. Tivemos 65 de NPS e 95 de CSAT, que são bons números para um produto muito novo, muito diferente assim, do que a rede está acostumada, do que se esperava do Protagonize. Então, temos métricas boas, mas que a gente pode melhorar. Pode passar. E aí, a gente vai melhorar como essas métricas? Participando dos próximos encontros. Então, a gente teve o nosso primeiro momento, que foi online, foi no dia 24, no sábado. Amanhã teremos o nosso segundo momento, vai ser online também, vai ser pelo Meet, a gente não vai ter transmissão no YouTube, então vai ser um pouco mais fácil, todo mundo já está muito mais acostumado e adaptado ao Meet, então a gente vai ter essa transmissão pelo Meet, de 7 às 21. Como ficou acertado no sábado, né, as quintas-feiras nós protagonizamos. Então, por favor, guardem sempre na agenda de vocês. Os invites já foram enviados para todos esses momentos. Então, todas as quintas nós estaremos juntos para participar de cada um desses momentos. Então, quero todo mundo bonitinho lá amanhã, chamando todo mundo da EJ. Ai, não posso participar amanhã. Vamos ter uma gravação, assistam, porque realmente é algo muito sobre a educação que vocês querem deixar para a EJ de vocês, né? E é muito sobre inspirar as outras pessoas que estarão com vocês nessa caminhada dentro da EJ. Então, vamos trazer mais pessoas, realmente participar, não só estar presente, mas verdadeiramente participar dos momentos, porque a gente tem algo muito mais de construção, algo muito mais prático, e isso conta muito da participação de vocês. Então, aqui vocês têm o cronograma geral, tem também lá no manual o cronograma geral,
E vocês conseguem ir conversando, articulando semanalmente com a EJ de vocês. Façam listinha de quem que vai estar presente e tudo mais, para a gente realmente conseguir crescer o número de pessoas que vão estar presentes no Protagonize. Pode passar, Vini. E aí, sobre nossas responsabilidades aqui como conselho. Articulação com a EJ sobre a presença e sobre o valor de participar de cada um desses momentos. Como eu falei, não é só estar lá presente, bonitinho, responder o forma de presença, mas realmente participem. Vai ter muita construção. Algumas construções vão ser dentro da EJ, algumas construções vão ser com a galera de EJs diferentes. Então, aproveitem o momento para ter uma troca muito grande. Nós temos EJs não só do Ceará, mas também de todo o Brasil. Então, vamos estar lá conversando, trocando, conhecendo pessoas novas também. É um bom momento para vocês se mostrarem também qual é o trabalho de vocês, quem são vocês dentro da EJ de vocês, qual é o propósito, qual é o legado de vocês. Então, aproveitem muito esse momento para isso. Sejam presentes nos encontros, estejam lá, caso não possam. Tipo assim, batam o martelo para outras pessoas irem, participarem. Tragam feedbacks para o time, então podem falar comigo, podem falar com a Tati, para qualquer coisa que aconteça, assim, olha, não achei que tal pauta foi tão legal, ou essa pauta foi muito boa, daria para a gente ter algo um pouco maior, tipo, mais tempo para a gente descobrir isso. Tragam para a gente os feedbacks que vocês acham interessantes, que vocês acham importantes falar. Se tiver algo dentro da EJ de vocês, que vocês tragam numa RG, também podem trazer para a gente depois, que a gente realmente quer entender qual que é a realidade das EJs para a gente realmente trazer algo assertivo para vocês. E levem as vivências do Protagonize para a rotina da EJ. O Protagonize, ele é um produto prático, não é à toa. É porque a gente realmente entende que nem sempre tudo que a rede recebe de educação, a rede tem facilidade em aplicar na sua realidade. Então, a gente quer que seja algo prático para que vocês já saiam dos encontros, pelo menos com um início, algo encaminhado para que vocês consigam aplicar na EJ de vocês para solucionar um problema ou para solucionar uma coisa assim que vocês ainda não enxergam como um problema, mas que talvez possam estar impedindo vocês de evoluir. Então, realmente é para que vocês tenham essa parte prática, entendam como aplicar na realidade de vocês e realmente conseguir desenvolver a EJ do básico até o mais avançado. Pode passar, Vi. E aí, gente, ainda dá tempo, as inscrições estão abertas até 23h59 de hoje. Como eu falei, a gente já está com um número bem grande, mas ainda cabe muita gente. Então, se você está vendo, tipo assim, alguém da CJ não se inscreveu, alguém de uma EJ que você conversa muito não se inscreveu, a gente está vendo que tem EJs que não tem inscrição nenhuma. Então, tipo assim, já manda pro coleguinha, marquem todo mundo no grupo do conselho, marca assim, olha, todo mundo da CJ está inscrito? Não? Então vamos se inscrever porque ainda dá tempo. E realmente a gente quer protagonizar, né? Então, tipo assim, ainda tem muito encontro pela frente, tem muita coisa para a gente viver. E aí eu quero muito ver todo mundo lá participando e, no final de tudo isso, protagonizando por si mesmo dentro da sua EJ. Isso, as quintas... Gente, eu tenho uma dificuldade de falar isso. As quintas protagonizamos, exatamente. É isso que eu quero. E aí, aguardo todos vocês amanhã, 7 horas, bonitinhos, participando, de câmera ligada. Todo mundo DJ de câmera ligada. E é isso, gente. Qualquer dúvidas que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo no Telegram, @JanaFegesse. E... exatamente, quem vai reunir a J para si, já estou sabendo de alguns aí, ó. E aí, qualquer coisa, mandem mensagem, relação, sei lá, qualquer coisa. Problema no formulário, mandem mensagem. Mas vamos estar muito disponíveis para responder vocês e para resolver tudo, porque a gente quer realmente muita participação de vocês. E é isso, conselho, articulem com todo mundo, eu confio muito em vocês. Prazer te receber aqui, Jana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar com a Jana, podem falar com a Isa, podem falar com qualquer pessoa da Direct, do time, pra gente ajudar vocês. A gente quer ter não só as 580 pessoas que estão inscritas, mas alcançar toda a rede. Então vamos protagonizar, ainda temos 3 horas para articular. Jana, muito obrigado e um beijão. E agora,
Eu não vou nem falar muito, não. Não vou falar, não. Porque ela fala muito mais bonito do que eu. Vem cá, Isa. Oi, conselho protagonista. Tudo bem? Quem é que tá online aqui comigo? Passa o slide aí, Vini, por favor. Eba! Quem é que tá comigo? Quero ver se vocês estão online mesmo, pra saber o que eu tô trazendo aqui. Quem tá Olha, comigo bate uma gostando. palma. Quem tá comigo levanta a mão. Show! Incrível! Boa! Muito bom ver que vocês estão aqui. E aí, hoje, eu vim falar dele, do grande, do maior, do ESEG 25, Farol da Mudança. E aí, pode passar, meu Prescom. Arroi, muito prazer para quem não me conhece. Me chamo Isa. Em 2025, estou como coordenadora geral do ESEG 25. Tenho aí os meus 31 meses no MEG. E a minha Jota de origem é Querels. E para mim, ser farol da mudança é assumir a responsabilidade de lutar por uma vivência empresarial de qualidade para toda a rede. E aí eu venho trazer um número aqui. Pode passar, meu Prescom. O que vocês acham que significa esse número que está no slide? Mandem aí no chat. O que vocês acham que fala? Inscritos. E aí? Quem mais? Quem mais? Bufo! Fala, minha Presex. Se Deus... Olha, vai dar certo. Dias, ingressos vendidos. Show! 65... Pode passar, meu pessoal. São 65 dias para o ESEG 25. Vocês têm noção que só falta isso aqui para a gente viver o ESEG 25? E aí eu trago outro número. Quando vocês olham esse número aqui. Passa aí, meu Prescom. Cine Júnior, obrigada. Quando vocês olham para esse número aqui, o que vocês acham que ele significa? Inscritos, patrocinadores. Matheus, pode enviar todos os contatos, por favor, tá? Inclusive, se vocês tiverem contatos de interesse para parceiros, apoiadores, pode enviar para a gente que a gente está aceitando. Show! Pode passar, meu Prescom. Atualmente, a gente tem 88 pessoas confirmadas no ESEG 25. E aí, por último, a gente tem o último número, que é 11. O que vocês acham que é isso aqui? PJs, parceiros. A galera tá alinhada, a galera viu a mensagem de transparência, viu, Vini? Pode passar. São 11 EJs confirmadas no ESEG 25. E aí, o que eu vim falar primeiro aqui? Os nossos resultados de agora, olhando para o primeiro lote. Pode passar, Vini. O primeiro lote, ele aconteceu no último dia 17 de maio. 17 de maio. Eu estou 13? Eu tô doida. 13 de maio. No dia 13 de maio. E aí, finalizamos o primeiro lote com 88 congressistas, a nossa meta de 350. Então, vocês estão vendo que falta uma galera ainda vir para o E7. E EJs também. A gente só tem 11 EJs garantidas, a nossa meta de 44. E aí, trazendo o saldo do primeiro lote para vocês, em relação à capital, a gente ficou com o déficit de 1 alojamento, 6 dormitórios e esgotamos todas as suítes. No interior, 5 alojamentos, 14 dormitórios e 4 suítes. A gente visualiza aqui que o maior gargalo ele está sendo em relação ao interior. A gente imagina que por questões de logística, de transporte, tudo que vocês enfrentarem de dificuldades, principalmente a galera do interior, vocês podem estar falando com a gente, principalmente com a Lara, nossa coordenadora de operações. Desculpa, gente, a minha garganta hoje está um pouco ruim, então vou estar dando umas pausas. E o Caio, que é o nosso assessor ele é time, né, de operações do ESEG também, para poder conversar sobre ações, facilitações com as universidades, com agentes dentro do ecossistema, para ajudar vocês. Isso, estou falando diretamente para o interior, mas para a capital também, tá? E aí, trouxe esse panorama. Além disso, dentro do primeiro lote, a gente tem eu vou trazer um comparativo agora de receita. Pode passar, Vini. Dentro do primeiro lote, a gente tinha como meta
arrecadar 43.223 com os lotes, né, com a venda dos ingressos. A gente só conseguiu 28.295. Não batemos a meta, a gente não foi tão prejudicado assim. Por quê? Porque a gente conseguiu ainda ter captação suficiente para pagar a parcela do local, que era na sexta-feira da mesma semana. Então, a nossa prioridade está sendo pagar o local, porque a gente entende que sem local não existe a SEG. E aí vocês já estão sabendo do local, já está lá no Instagram do ESEG no Insta, se vocês não viram ainda. Mas essa é a perspectiva que a gente teve do primeiro lote. E aí, eu gostaria de, por favor, abrir um momento de reconhecimento para a galera que já está com a gente no ESEG. Então, EJs que já estão garantidas no ESEG, pode passar meu Prescom. A gente já tem a CELS, a Agronômica, a Load, a Proativa, a ATC, a Aconte, a Retec, Querels, Ejude, Concretiza, Rastro e Farma. Então, assim, já tem essa galera e até o início, botar ali meio de julho, eu quero ter esse slide não cabendo. É 12, amigo. Verdade. Fui eu que errei lá o número, tá? Obrigada. Mas eu quero, chegando já ali na metade de julho, pro final de julho, não cabendo EJ nesse slide, que eu vou ter que fazer 2 slides para caber tanta J, tá? Então, realmente, gente, o local cabe todo mundo. Se a gente quisesse levar a rede toda cearense, cabia no local também, porque literalmente cabe todo o Ceará lá, tá? E aí, para não só vir falar aqui, pode passar, Bia. Para não só vir falar de métricas e tal, eu trago agora um questionamento para vocês. O ESEG 25 está chegando. E aí, o que é que você, conselheiro, está fazendo para garantir que o seu time possa viver a experiência transformadora que o ESEG 25 é? Que só o ESEG, ele é. Tem uma galera fazendo rifa. Vou já falar disso aí. Não, vou já puxar logo. Galera que está fazendo rifa, galera que está tendo diversificação de receita, de alguma forma, contatem os guardiões para a gente conseguir dar um suporte para vocês, seja divulgando, seja mandando em grupo, articulando, enfim. Mas assim, internamente, além de fazer rifa, além de articular com a IES, que bom que vocês já estão fazendo isso, mas estão havendo estratégias para poder fazer com que a EJ projete, a gente consiga ter esse dinheiro no caixa entrando e seja reinvestido para os ingressos. E aí, para não só trazer a pergunta, pode passar meu Prescom, eu trago dicas de como se planejar para os lotes, para os próximos lotes. E aí eu trouxe muito olhando para não coisas mirabolantes, mas coisas que eu fiz na minha J de origem e que a gente conseguiu levar 16 pessoas para o ESEG ano passado, que foi histórico dentro da história da nossa J de origem. Então, vou trazer essas dicas e aí, se vocês tiverem dúvidas, podem estar levantando a mão que a gente vai esclarecendo. Pode passar, Vini. A primeira dica é: entenda a realidade do time de vocês. Primeiro, é importante rodar um formulário ou uma enquete com a EJ para saber quem é que pode ou não pode ajudar nos custos do ingresso. Porque pode ter uma galera que pode investir 20% do ingresso, que pode investir 50% do ingresso. Isso ajuda a ter uma visualização melhor sobre a alocação de recursos. Pensem comigo, se 2 pessoas conseguem pagar 50%, logo a EJ consegue custear o ingresso completo para outro membro. Então, é muito interessante e importante vocês terem essa visualização de pessoas que podem investir de certa forma dentro do ingresso. O ideal é que a EJ custeie, mas a gente entende que existem diferentes realidades dentro da rede como um todo. E aí, para isso aqui, é importante vocês informarem o ticket médio do ingresso para que eles possam visualizar a realidade. Então, se o ticket médio é 515, para eles entenderem que tá, de 515 eu consigo pagar tanto para a EJ conseguir pagar o resto. Segunda dica, construa cenários de adesão. Pode passar, Vini. Quando a gente fala de cenário de adesão, é muito de acordo com a coleta anterior.
desenhe o máximo de possibilidades de investimento possíveis para depois convergir em 3 cenários de acordo com a realidade da EJ. Então, vamos dizer que teve uma galera que colocou, olha, consigo pagar 50%. Vamos dizer, 3 pessoas vão conseguir pagar 100%, 2 pessoas vão conseguir pagar 50% e outras 5 não conseguem pagar de jeito nenhum. Então, vão entendendo os cenários de que quantas pessoas realmente vocês conseguem levar. No cenário ideal, a gente leva todo mundo. Quanto que a gente precisa investir nisso? Num outro cenário, a gente só consegue levar uma pessoa 100%, 2 pessoas 50%, e o resto tem que pagar por si só. Tipo, vão entendendo os cenários para entender qual é, de fato, o investimento que vocês precisam fazer dentro de cada lote. E aí, sobre acomodações, né? Vocês sabem que vai variando de acordo com a acomodação. A gente tem no destaque do @SEG no Insta falando sobre cada acomodação, tá? Para vocês entenderem, verem com os membros se tem algum tipo de preferência. E aí vai ajudando vocês a entender esses cenários. E aí, basicamente, os planejamentos financeiros, eles se baseiam em 3 cenários. O otimista, que é o ideal, onde tudo dá certo. Onde vocês conseguem levar, tipo, todo mundo que quer ir para o ESEG. Vamos dizer que a Cona quer levar 10 membros para o ESEG. Então, o cenário otimista é que a gente consegue levar essa galera. O cenário realista é o mais possível de acontecer. É realmente o que vocês visualizaram dentro dos cenários que consegue articular ali dentro da EJ. E o pessimista é o pior possível. A gente não fala o pior possível, meu Deus, não vou levar ninguém. Esse cenário não existe para o conselho. O cenário pessimista de não levar ninguém não existe para o conselho. O pessimista é o mínimo de pessoas que eu consigo levar. Esse é o cenário pessimista. Esses cenários, eles vão guiar as estratégias e vai ajudar a ter uma visualização sobre as metas. Porque, pensem comigo, vocês estabeleceram metas dentro de cada cenário, certo? Então, agora, a partir disso, vocês vão traçar estratégias para chegar no melhor cenário, mas entendendo que existem outros. Pode passar, Vini. Isso leva para a minha terceira dica, que é traçar estratégias e planos de ação. Entender, analisar por analisar, não nos leva a chegar no objetivo. A partir dessa meta, é hora de criar estratégias para realmente conseguir alcançar o cenário ideal. Vamos dizer que a terceira caixa quer levar 6 pessoas para o ESEG. Beleza. Dessas 6 pessoas, 3 ingressos vão ter que ser custeados pela terceira caixa. E aí, desses 3 ingressos, vamos dizer que o investimento é de 1.500. Vamos colocar. Se o investimento é 1.500, a terceira caixa, ela precisa vender mais para poder esse dinheiro entrar, para poder pagar o ingresso do ESEG. Então, entendem que, tipo, aqui entra uma estratégia comercial, que vocês vão ter que desenhar uma estratégia comercial diante da realidade da EJ de vocês. Então, se a gente tem lead, mas não está fechando, como é que a gente vai trabalhar para fechar mais esses leads? Entendeu? Se precisa receber parcelas inadimplentes, como que vai se dar o contato com o cliente? Sem prejudicar o relacionamento. Como que a gente pode trabalhar essa fidelização, talvez de converter esse cliente em um novo projeto? Então, é pensar estratégias de planejação para que vocês consigam desenvolver a EJ, fazer com que a galera projete, que isso é muito importante, essa vivência empresarial, e conseguir reinvestir dentro do ESEG. Pode passar. A ferramenta básica e eficaz que eu sempre gosto de trazer é o 5W2H, que é uma ferramenta, tipo assim, muito concisa, objetiva. Basicamente fala, vocês têm que responder as perguntas e respondendo essas perguntas vocês conseguem traçar um plano de ação. O quê? Todas as ações que vocês precisam fazer para alcançar esses objetivos. O porquê? A motivação, os benefícios que cada ação vai trazer. O quem? É definir um responsável. Quem que vai estar responsável por ativar os leads? Quem que vai estar responsável por cobrar as pessoas? Enfim. Definir, dar nome aos bois, né? Como a galera fala. Onde? Plataformas, se vai precisar de direcionar em alguma coisa, se vai ser no WhatsApp, se vai precisar fazer um Miro, se vai precisar fazer alguma chamada no Meet, onde essas coisas vão estar sendo realizadas. Quando?
data limite para cada ação estabelecida. Trabalhem com prazos. Porque trabalhando com prazos, vocês conseguem ter clareza se as coisas estão andando. Se o prazo não bateu, alguma coisa deu errado. Como? Detalhar a maneira como cada ação deve ser executada. Então, é sobre processos. Para a pessoa ter que qualificar, fechar tal lead, ela vai ter que reativar o contato, vai ter que vir com uma nova proposta, reforçar a proposta de valor, marcar uma reunião, enfim. Descrevam como essas ações vão ser feitas e quanto sai o recurso. Vai ter que investir Uber, vai ter que investir tempo, enfim. É muito simples, é muito objetivo e ajuda muito. Pode passar. Quarta dica, acompanhar a estratégia. Não basta construir o plano de ação, dizer isso aqui, isso aqui, isso aqui, vai ser feito nisso aqui, nesse dia aqui. Vocês precisam ter essa visualização constante de execução da estratégia. O ideal é acompanhar semanalmente como que essas coisas estão sendo executadas, para vocês entenderem o que está dando certo, o que não está dando certo, e assim vocês vão ter previsibilidade sobre os cenários e saber exatamente onde agir e o que fazer para garantir o objetivo, que é levar a galera para o E7. Show? Então, tenho essas checagens semanais entre directs, entre time, para poder entender se as estratégias realmente estão sendo efetivas. E, por último, pode passar, peçam ajuda. Não tenham medo, receio de pedir ajuda. Tá tudo bem vocês não saberem como criar esses planos de ação, como criar esses cenários, mas não saber não é impedimento para o Conselho Pirata deixar de fazer. O Conselho Pirata, ele é a comunidade de referência, e vocês, assim como a gente, piratas, tem que viver os nossos valores também. Então, ter muito sangue no olho para aprender as coisas, buscar por tesouros, para poder entender como que pode fazer esses planos de ação e esses acompanhamentos da melhor forma. E nós, enquanto guardiões, estamos aqui para auxiliar vocês. Tá? Quiserem marcar reunião com o guardião, validar alguma coisa, perturbem os guardiões de vocês. Não tenham medo de perturbar os piratas. Os piratas estão aqui para ajudar vocês. E aí, falando tudo isso, falando todas essas dicas, pode passar, a gente já tem data do próximo lote. Então, já pode começar amanhã esse planejamento. Já lança a enquete no grupo. Se quiser lançar hoje também, lança hoje, lança amanhã para entender o cenário, porque o próximo lote já é próxima semana. Já é dia 3 de junho, às 20 horas. É o lote Brilho, sério, muito lindo. É o lote Brilho. E aí, para falar um pouco mais de vocês, vim trazer os cenários que vocês já sabem, mas reforçando, de valores de cada acomodação. Pode passar, Vini. A gente tem aí as 3 acomodações. Alojamento, capital 490, interior 470, dormitório 555 e interior 555, suíte 600 e interior 580. Vocês conseguem visualizar melhor cada uma dessas acomodações no @SED no Insta. Qualquer dúvida, gente, literalmente qualquer dúvida que vocês tiverem sobre compra, sobre promoter, sobre plataforma, sobre acomodação, pagamento, falem com as coordenadoras do E7. Falem comigo, com a Lara, com a Luísa, com a Belle, com a Viti. Estamos aqui para ajudar vocês. Show? E aí, reforçando também o lote conselho. Pode passar, Vini. A gente tem um lote exclusivo do conselho, que ele é apenas para conselheiros e ele é na acomodação suíte. Ele se mantém um preço único ao longo de todos os lotes e ficará disponível até o fim do último lote ou até os ingressos esgotarem. É apenas um ingresso por EJ, tá? Se tiver alguma compra excedente, a compra vai ser invalidada, porque é só para conselheiro efetivo. Show? Alguma dúvida? Vocês conseguiram pegar as informações? Comenta, Marina. Na verdade, só uma curiosidade mesmo. Por que o lote conselho é só suíte? Tem uma justificativa? Amiga, porque quando a gente olha para... Como é o nome? Nossa. Não é escalonado. Mas é escalonado, de certa forma é escalonado. O escalonado dos preços ao longo dos lotes, quando a gente congela o preço da suíte, ela vale mais a pena diante da estratégia de vendas e também da experiência do conselho. Tendo em vista que tem conselheiros que eles não conseguem levar EJ, né? Enfim, por diversas realidades, e aí conseguem ter uma experiência melhor dentro da suíte, tá? Tanto por experiência, quanto também de estratégia de vendas, olhando para
a progressão, essa é a palavra. Pela progressão dos preços ao longo dos lotes. Deu para entender? Deu sim. Show. Eixo de acessibilidade. Pode passar, Vini. Transparências do ESEG 25. Vi que teve uma galera que falou sobre o excesso de visitas, uma galera falou sobre o eixo de acessibilidade. Vou dar a transparência aqui para vocês. Primeiro, excesso de visitas. O excesso de visitas, ele está um pouco atrasado por questões internas de operação. A gente já vai conseguir agilizar mais a operação dentro do ESEG a partir de agora. O excesso de visitas, ele está programado para começar na segunda semana de junho. Então, vai ter sim excesso de visitas. Vai ser numa proposta diferente do ano passado. Quem viveu o excesso de visita do ano passado? Levanta a mão aí para eu entender. Boa. Vai ser um pouco diferente do ano passado. A Gil, levantando a mão. Vai ser um pouco diferente do ano passado, mais interessante, diria eu. Vou dar aqui o spoiler. E mais personalizado também. Então, segunda semana de junho, começa o excesso de visitas. Dito isto, já vejam no calendário da EJ de vocês RG, tá? Porque é necessário ser numa RG com todo mundo da EJ. Já comecem oi, gente, sabem o ESEG? Então, tem um momento que é o ESEG de visitas. E aí já comecem a fomentar dentro da EJ e já articularem data e repassar para os guardiões. Boa. A gente está dando prioridade para ser o máximo possível online, tá? Então, já articulem desde agora o momento online, ó. É doida, gente. Presencial, pelo amor de Deus. O máximo possível para ser presencial, inclusive no interior. A gente está estudando as logísticas para poder conseguir levar os piratas para o interior. E já vejam, desde já, esses dias que vocês conseguem reunir a EJ toda, tá? Por favor, muito importante. Estado de acessibilidade. O estado de acessibilidade desse ano, ele está em um formato diferente. Como é que ele está? A gente, não sei se vocês estão sabendo, mas está rolando o IESE, que é o IES Empreendedoras, em que é uma pesquisa, análise, é todo um projeto com as instituições de ensino. Uma da parte do IESE é agregar valor, na verdade, proporcionar a IES conseguir proporcionar oportunidades e investimentos para a formação dos alunos. E aí está sendo rodado muito junto com o IES, buscando agregar valor para o ESEG dentro dessa proposta e buscando investimentos das instituições de ensino para ingressos, transporte, enfim, mas principalmente ingresso. Como ele está tendo esse formato diferente, está sendo uma coisa muito mais interna da Lara, tanto enquanto coordenadora de operações, quanto ensino superior da FEGES, e como é que está funcionando. A partir da próxima semana, os meninos vão começar a enviar os ofícios solicitando os investimentos e patrocínios das instituições de ensino, tá? Então, vai ser algo mais direto da própria operação do ESEG. Sobre transporte, operações vai começar a ver próxima semana, de já solicitar o transporte, ajuda de transporte principalmente, para as EJs do interior. Show? Se vocês já tiverem encaminhado com alguma coisa, se vocês tiverem um contato relevante dentro da IES de vocês, falem com a Lara, @LaraFEGES, nossa corre de operações, que é ela que está à frente disso. Certo? Outro ponto. Lojinha do Jack, estamos com uma pré-venda exclusiva. Então, é uma coisa diferente que a gente está rodando agora. Tem uma blusa exclusiva, né, para trazer um valor mais agregado aí para nossa pré-venda, uma exclusividade. Amor, amigo, sério, eu tava vendo as meninas fazerem e eu tava, meu Deus, se eu pudesse vazar pro Messé, tava assim, já querendo vazar. Mas assim, a lojinha, falando agora para vocês enquanto conselho de transparência, o lucro da lojinha, ele vai ser reinvestido dentro da operação do ESEG, tá? Então, a gente vai estar estabelecendo as metas de captação para a lojinha, vai transparecer para vocês. E aí, comprem, se vocês puderem. Divulguem aí para a EJ. E aí vai ter essa primeira pré-venda e vai ter uma segunda pré-venda mais para frente. Mas essa blusa só fica nessa primeira pré-venda. Show? Alguma dúvida sobre o ESEG? Comenta, amiga. Eu tenho uma outra dúvida fútil. Sobre as blusas. Essa você falou que é exclusiva, né? Mas tem alguma que não vai ser preta e branca?
porque eu me arrependi tanto de não ter comprado a azul ano passado. Não sei se você tá podendo falar, mas eu queria uma que não fosse preto e branco. Amiga, eu posso levar esse pra comunicar? Queria muito. Eu só tenho blusa preta e branca do mês, mulher. E eu me arrependo de não ter comprado a azul. Eu vou levar pra comunicar. Eba. E a pré-venda vai até dia 10. Comente, Ana. Eu tenho uma dúvida sobre o lote. O limite permanece de 15 ingressos por EJ? Sim. Até agora sim. Se tiver alguma alteração, a gente comunica pra vocês. Pode falar, Charles. Amada, eu tenho uma dúvida sobre já a alocação dentro da sede, onde cada um vai ficar e tal. Que ano passado a gente era direcionado no alojamento a ficar em cada uma das partezinhas. Só que esse ano o alojamento vai ser separado. Aí indagou a minha diretora de BPGG que, tipo, se a gente comprar os ingressos em lotes separados, não tem risco da gente ficar separado? Na minha cabeça não faz sentido, mas se pra ela faz, eu decidi tirar a dúvida aqui. Show, amigo. Não tem correlação direta, porque as alocações só vão ser feitas no final, depois do último lote, tá? Quando todos estiverem vendidos. E a coordenadora de operações vai falar com vocês sobre a alocação quando estiver perto do evento, tá? Comenta, Caio. Boa noite. Uma dúvida que surgiu dentro da EJ é sobre a separação. Como é que vai rolar? É a gente que escolhe com quem quer ficar dentro da suíte e tudo mais? Ou são vocês que separam, quem vai ficar dentro de cada suíte? Bom, amigo, é o que eu falei agora. Mais para perto do evento, quando a gente vender todos os ingressos, a gente fechar, essas alocações elas vão acontecer a partir do time de operações se comunicando com vocês, tá? Então não vai ser feito nada sem ser comunicado com vocês. Tranquilo? Tranquilo, perfeito. Muito obrigada, amiga. Por nada. Se vocês tiverem alguma dúvida, vem no meu PV. Estou aqui. E, tem o último slide. Pronto, passa, Vini Júnior. Boa. E aí, para finalizar, gente, o SED 25, ele é uma entrega também do Conselho Protagonista, não é só da Direct, não é só das coordenadoras, não é só do time SED. Se vocês não estiverem nessa com a gente, o SED 25, ele não é o melhor, porque não vai ter rede cearense para fazer ele acontecer e para fazer ele ser mágico. Então, realmente, contem comigo, de qualquer dúvida, pode falar comigo ou com as outras coordenadoras. E, dito isto, pode passar, Vini. Acenda o farol imediatamente. Estamos aqui. É isso. Eba! Obrigada, conselho. O desafio foi e aí sempre será o nosso maior tesouro. E, Ana, fala comigo no PV. Já estamos um pouquinho bem tarde, gente. Não vou segurar tanto vocês. Eu vou, enquanto isso, inclusive, lançar a forma de presença. Peço que vocês preencham pra gente saber algumas opiniões. E temos muitos avisos hoje, então bora lá. Primeiro, Protagonize 25. A Jana já veio falar aqui um pouquinho com vocês sobre as métricas, sobre a transparência, mas reforço, as inscrições vão até hoje, 23h59. E o nosso próximo touchpoint é amanhã, às quintas protagonizamos, então 7 horas estaremos lá juntinhos, nosso segundo touchpoint. Terceira fase do CLJ, então nós temos aí quanto tempo? Uma semana. Dia 6 de junho encerra a coleta da terceira fase do CLJ e são 3 documentos muito importantes. Comprovante de conta bancária, quadro de sócios administrativos, administradores, enfim, e contrato de prestação de serviço. Então, esses 3 principais documentos vocês precisam upar na terceira fase. E para as EJs que justificaram em fases anteriores que ainda precisam upar algum documento, esse é o momento também. Então, Vini, não upei um documento da primeira fase ainda. Esse é o momento. Vocês têm até sexta-feira para upar, senão a gente novamente entra na ópera de justificativas e aí só na próxima fase. Beleza? Processo seletivo do time pirata. Então, estamos com o PS do time passando. Quer comentar, Vi? Um pouquinho?
Posso comentar, amigo, mas basicamente, gente, eu peço do time, as inscrições vão até segunda-feira. Então, se você tem aquela indicação, aquele pós-júnior, aquela pessoa que está saindo da EJ e quiser ver essa pessoa sendo pirata, né, achar que ela tem todos os valores da FGS, que ela representa realmente e que pode representar o médio cearense e a EJ de vocês, indiquem pra gente, falem comigo, manda ela se inscrever, manda ela conversar, tô super aberta para conversar, marcar call e explicar um pouquinho melhor como é a vivência do time, como é que funciona a FGS. Beleza? Mas vai até segunda-feira. Amo! E para vocês que têm gestão semestral, só pra galera da semestral aí também, se já pensar em lutar pela rede cearense pelo próximo semestre, quiser continuar no Movimento Empresa Júnior, estamos também de portas abertas. Então, pode falar comigo, com a Vi, com a diretoria. Quero ver todo mundo por cá. Além disso, Raio-X da Rede foi lançado algumas semanas atrás, o Raio-X, para a gente entender um pouquinho mais do perfil do empresário júnior cearense. Só temos 88 respostas, então vou lançar o link amanhã junto com a gravação, junto com todas as ações para vocês. Então peço que vocês articulem isso, muito importante. Vamos estar acompanhando ao longo do período, né, as metas. E agora eu vou colocar minha skin Enege para falar dele, do grande. Inclusive eu vou pegar um minutinho, uma coisinha um tanto peculiar que para relembrar os tempos de Enege 24. Temos ele, lote sabadinho. Então, amanhã, dia 29 de maio, às 7h30, abre o lote sabadinho. Por que sabadinho, Vini? Você pode me perguntar. Porque sabadinho é basicamente uma atração que tem lá em João Pessoa pra sambar. E aí, na mensagem que eu coloquei amanhã, a gente vai falar muito sobre essa dança, sobre esse gingado, sobre esse samba. O lote está aproximadamente R$440, com as taxas já inclusas. Eu coloquei o valor específico lá na mensagem para vocês. Então, quero ver vocês articulando, quero ver todo mundo indo pro ESEG, indo pro Enege, pra gente mostrar toda a potência do movimento Empresa Júnior cearense. Mas, além disso, a gente também tem outro lote muito específico para vocês. Então, o lote do conselho também vai estar aberto amanhã. Ele vai ter o mesmo valor do lote sabadinho, porém com um diferencial. Pô, Vini, fui tentar comprar os ingressos e os ingressos acabaram no primeiro minuto, que é uma coisa que infelizmente acontece nos lotes do Enege, que são uma alta demanda. O lote do conselho ele vem para minimizar isso. Então, assim como o lote do conselho do ESEG, um ingresso por EJ, então vocês podem comprar, é um link específico que só vocês podem ter acesso. Qualquer dúvida podem falar comigo. E tem um ponto muito importante. Embora ele seja um lote exclusivo, a gente só tem 90 ingressos. Então, eu coloquei lá na mensagem que vai sair amanhã de manhã todas as informações de como vocês articulam o lote sabadinho e de como vocês compram o lote do conselho. O lote do conselho ele abre junto com o lote de amanhã, então vocês podem acessar e comprar ele normalmente, pelo mesmo valor, pelas mesmas formas de pagamento. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida específica, podem me chamar. E agora, voltando ao meu normal, eu quero todo o conselho em sabadinho de João Pessoa. Fala mesmo, Vi. São muitas coisas, são muitas informações. Eu agradeço muito a todos que ficaram até aqui. Mando de novo o formulário de presença para quem não preencheu. Espero que vocês tenham aprendido muitas coisas por hoje. Vamos aprender muito mais amanhã e ao longo de todo esse restante de ano que nós teremos para viver, porque a gente sabe que o desafio ele foi e sempre será o nosso maior tesouro. Muito obrigado, conselho, e nos vemos amanhã. Um beijão! Boa noite, conselho. Tchau, tchau. Boa noite.